E aí, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala com você é o professor Jonatas Duarte. Vamos resolver esta questãozinha aqui hoje. Vamos lá. Vamos ler tudo, né? Colher as principais informações e depois a gente parte para fazer os cálculos, se preciso for. Então vamos lá. A figura abaixo representa um avião que decolou sob um ângulo constante de 40 graus. Esse ângulo está aqui. Esse ponto aqui é o que a gente tem que identificar como o momento em que o avião deixou de tocar o solo, certo? E percorreu em linha reta 8.000 metros, ou seja, depois que ele deixou de tocar o solo aqui, ele percorreu 8.000 metros nessa mesma posição aqui, ó, que ele tá vendo? Nesta situação, qual a altura que se encontrava o avião ao percorrer essa distância? Bom, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, vou fazer aqui a mão livre mesmo, ó. Se você pegar o bico do nariz do avião ali e tracejar uma linha até o solo, formando com o solo um ângulo de 90 graus, já dá para perceber aqui que a gente formou um triângulo retângulo, né? Um ângulo reto aqui, nós temos um dos catetos aqui, outro dos catetos aqui, e o 8.000 metros vai representar a nossa hipotenusa. Sendo assim, já está mais ou menos na cara que a gente vai ter que usar o teorema de Pitágoras e vai ter que também saber de seno, cosseno ou tangente, né, para resolver essa questão. Por quê? Nessa situação, qual a altura que se encontrava o avião ao percorrer essa distância? Ou seja, ele quer saber, aqui nesse ponto, com relação ao solo, qual era a altura do avião. Então, ele está querendo descobrir o que a gente vai chamar de x, né? É a distância daqui até aqui. Lembrando que daqui até aqui ele percorreu 8.000 metros. Bom, o que a gente vai fazer então? Nós vamos fazer o seguinte, olha. Com relação ao ângulo de 40 graus, eu vou usar primeiro o que não vai servir para a gente. Suponhamos que eu tentasse descobrir aqui usando o cosseno de 40 graus. Como é que eu descubro o cosseno de um ângulo? Eu pego a medida do cateto adjacente e divido pela hipotenusa. No caso aqui, o cateto adjacente ao ângulo de 40 graus é esse cateto aqui, que eu não sei nada, não sei nenhuma informação dele. E também não é interessante para a gente, porque o que o exercício está pedindo é a altura do solo até o ponto que o avião está, depois de 8.000 metros. Então, o cateto que é interessante para a gente, com relação ao ângulo de 40 graus, é o cateto oposto. Sendo assim, a gente vai usar o seno, né? Seno de 40 graus vai ser igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Por que eu vou usar o seno? Porque o seno de 40 graus ele já me deu aqui, ó, a informação dele. O cateto oposto é o que eu estou procurando e eu tenho a medida da hipotenusa. Então é só fazer continha, né? Então, ó, o seno de 40 graus, como ele já me deu a informação aqui, eu vou substituir aqui, ó, 0,64. O cateto oposto é o que eu estou procurando, então eu vou chamar de x. E a hipotenusa, 8.000 metros. Beleza? Bom, esse cara aqui eu vou transformar numa fração com o denominador 100. Acho que vai ficar mais fácil da gente resolver aqui, sem o auxílio da calculadora, tá? O que eu fiz aqui? Eu simplesmente transformei esse número decimal numa fração, tá? 0,64 é exatamente a mesma coisa que 64 centésimos. E como é que a gente resolve isso aqui? Aí já ficou mais fácil, né? Só multiplicar cruzado. Então, eu vou ter 100 vezes x igual a 64 vezes 8.000. Beleza? O que a gente faz agora? Vou deixar o x do lado esquerdo da igualdade e vou passar esse 100 que está multiplicando, vou passar ele para o outro lado dividindo. Ele vai ajudar a gente aqui na resolução aqui dessa continha. Se você quiser fazer 64 vezes 8.000, pode. E depois dividir por 100, pode. Né? Mas vai ficar mais fácil a gente fazer isso aqui, ó. Corta dois zeros com esses dois zeros.
Então, eu vou ter que fazer só 64 vezes 80. Eu vou fazer aqui embaixo agora, ó. 80 vezes 64. 4 vezes 0 dá 0. 4 vezes 8 dá 32. 6 vezes 0 dá 0. E 6 vezes 8, 48. Então, 64 vezes 80. Agora eu tenho que somar esses dois valores aqui, né? 0. 2 mais 0, 2. 8 mais 3, 11. Vai 1. 5.120. 5.120 metros, né? Tá? Lembrando que todas as medidas aqui, ó, o 8.000 é 8.000 metros. O 0,64, ok, que nós transformamos em 100 centésimos, beleza. Isso quer dizer que esse x aqui, ó, que corresponde à altura do avião depois de ele ter voado por 8.000 metros a um ângulo de 40 graus em relação ao solo, quer dizer que ele vai estar a uma altura de 5.120 metros do chão. Beleza? Gostou do vídeo? Compartilha com todo mundo aí, então. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha aí. Até a próxima. Tchau!